Olá, boa tarde. No programa de hoje vamos falar sobre doença renal crônica, sintomas, tratamentos, muita informação boa a partir de agora no CRM na TV. A insuficiência renal crônica, também chamada de doença renal crônica, é a perda lenta do funcionamento dos rins, cuja principal função é remover os resíduos e os excessos de água do organismo. Muitas vezes silenciosa, a prevalência da doença crônica renal crônica vem aumentando em todo o mundo. Prevenção, sintomas e tratamentos são os assuntos que nós vamos tratar no programa de hoje com o Dr. Flávio Barros. Ele é médico especialista em clínica médica pelo Hospital do Servidor Municipal de São Paulo, especialista em nefrologia pelo Hospital do Servidor de São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia da Regional Maranhão e está aqui para conversar com a gente. Dr. Flávio, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e trazer um assunto tão importante aqui para os nossos telespectadores. Bom dia, Davi, o prazer é meu estar conversando com você, com os telespectadores da TV Cidade que estão em casa e falar de um problema tão importante. Eu costumo dizer que a doença renal crônica não é um problema meu, não é um problema do Davi, é um problema de todos nós. É um problema da saúde pública, é um problema da saúde privada, é um problema das famílias. Hoje, no Brasil, Davi, para que você tenha ideia, cerca de 10% da nossa população apresenta algum grau de doença renal crônica. Se a gente fizer uma conta rápida, hoje a gente tem quase 210 milhões de habitantes no nosso país, segundo as últimas estimativas do IBGE. Então isso nos dá uma conta de basicamente cerca de 20 milhões de pessoas com algum grau de doença renal. Isso é muito importante. Muita gente, né, doutor? Isso. E as estimativas apontam que apenas 30% dessas pessoas têm conhecimento dessa situação, têm conhecimento desse diagnóstico. Bem, então a gente está falando de 70% das pessoas que podem ter algum tipo de problema desse sentido relacionado à doença, desconhecem que tem isso, é isso mesmo, doutor? Desconhecem totalmente, Davi. Esse é o grande problema da nefrologia, porque a grande maioria dos pacientes chegam no pronto-socorro e do dia para a noite tem a notícia que vão precisar de uma hemodiálise, de que os rins não funcionam mais e a vida literalmente muda de cabeça para baixo, meu amigo. Bem, antes da gente falar mais um pouco sobre tratamentos e como que é esse diagnóstico e também sintomas, doutor, eu fiz uma pequena introdução, mas você pode explicar melhor então o que é essa doença? Os rins são órgãos muito sábios, importantíssimos para o nosso organismo e fazem diversas funções. Eu poderia citar aqui diversas. Aqui o pessoal mais conhece é a produção de urina, mas também participa do manejo de eletrólitos no nosso sangue, como sódio, como potássio, participa também da nossa saúde óssea, ao controlar eletrólitos como cálcio, como magnésio, como vitamina D, tudo isso está envolvido no rim. Participa da produção de células sanguíneas, ao produzir um hormônio chamado eritropoetina, que ajuda na produção das células vermelhas. Participa também do controle ácido básico do nosso organismo. Então, os rins são órgãos essenciais e um dos pilares da nossa saúde. O que acontece é que, naturalmente, a gente já tem uma perda de função renal a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos, geralmente, a gente perde cerca de 1% da nossa função renal todos os anos, de modo que na fase idosa, você já não tem um rim jovem. Eu costumo brincar e dizer que os rins também fazem aniversário e também apagam velhinhas todos os anos. O que acontece é quando a gente prejudica os rins com as doenças modernas, como diabetes, como a obesidade, como a pressão alta. Então, feita essa análise, esse entendimento do que é esse órgão, a importância dele, e aí quando que a doença entra? É quando ele para de funcionar na sua totalidade? Como que é isso, doutor? Isso, a gente classifica o paciente como tendo doença renal crônica quando os rins, de forma mais simples para que o pessoal de casa possa entender, funcionam abaixo de 60%. Isso a gente vê através de exames básicos, como o exame de sangue, que a gente chama de creatinina. Flávio, o que é a creatinina? A creatinina é um produto de degradação do nosso metabolismo muscular que é eliminado pela urina e a gente dosa isso no sangue. Quando esse valor está acima dos valores de referência, a gente pressupõe que o rim está eliminando pouco isso pela urina e através disso a gente calcula a capacidade de filtração do nosso rim. E quando esse valor está abaixo de 60%, em torno de 60% das funções, aí a gente classifica aquele paciente como tendo doença renal crônica. E qual a importância disso, Flávio? O ideal é que a gente faça um diagnóstico precoce, Davi. Para quê? Para que a gente preserve ao máximo a função renal dessas pessoas e a gente evite ou postergue mais à frente a necessidade de diálise e de transplante. É o que a gente chama de tratamento conservador da doença renal crônica. Além do mais,
Flávio, dessas pessoas, quantos vão precisar de diálise mais à frente? É a minoria? É a minoria. Tanto é que hoje no Brasil a gente tem cerca de, eu lhe falei, em 20 milhões de pessoas e apenas 130 mil pessoas fazem diálise hoje em nosso país. Apenas de modo, entre aspas, Sim. digamos assim. Mas por quê? Esses pacientes que chegam lá na diálise, lá no transplante, a gente pode considerar como sendo vitoriosos. Porque a grande maioria dos pacientes morrem antes disso, especialmente de doenças cardiovasculares. O paciente com doença renal crônica, ele tem a gente classifica ele como de alto risco cardiovascular, porque geralmente são pacientes diabéticos, pacientes hipertensos e pacientes que estão acima do peso. A gente tem um problema gravíssimo na nossa saúde brasileira e também na saúde mundial com relação aos hipertensos e aos diabéticos. Não sei se vocês acompanharam, no último questionário telefônico do Ministério da Saúde, que a gente chama de Vigitel, foi feito nas capitais brasileiras e mostrou que praticamente 60% da nossa população está acima do peso. 20% já é obesa. A gente está na esteira dos norte-americanos. Os Estados Unidos é o país mais obeso do mundo. O pessoal vai lá nos parques da Disney e ficam realmente espantados com a quantidade de obesos. A gente está indo na esteira dos norte-americanos. E com isso, vem junto a pressão alta, o diabetes, a gordura no fígado, são as doenças da modernidade. E isso tudo tem como base o que, Flávio? A alimentação. Doutor, e quando você falou ainda um pouco no começo que através do exame, né, o exame de sangue consegue diagnosticar. Isso. E esse exame, ele é solicitado em que circunstâncias? É desse paciente que já foi diagnosticado com diabetes, com hipertensão, ou numa consulta regular e preventiva mesmo, o médico pode solicitar? Como que funciona para que eu faça esse exame, para que o meu médico solicite e eu saiba como está o funcionamento dos rins? Claro que a gente tem grupos de risco para a doença renal. Quais são os grupos de risco para a doença renal, Flávio? Os pacientes que têm pressão alta, os pacientes diabéticos, os pacientes idosos, aqueles pacientes que já têm algum familiar com doença renal crônica na família, porque a gente pode ter fatores genéticos, hereditários envolvidos nas doenças renais, isso é muito frequente nesse tipo de situação. Pessoas com problemas oncológicos, com algum câncer, pacientes que usam medicações que podem maltratar o rim, por exemplo, usuários crônicos de anti-inflamatórios, isso é muito comum no nosso consultório. A automedicação é um grave problema também no nosso país, porque muitas pessoas utilizam remédios como se fosse um hábito comum e que não pudesse trazer mal, o que não é verdade. Os anti-inflamatórios, como o diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, o uso crônico pode trazer males, como a doença renal crônica e como sangramento do trato digestivo. Sangramento de estômago, sangramento de duodeno. Isso é muito importante e eu conheço diversas pessoas que precisaram ir para a diálise por conta do uso crônico de medicações. Ah, doutor, eu estava com uma dor nas costas e aí todo dia eu usava esse remédio e eu pensava que não ia me fazer mal. E aí muitas das vezes são pegos de surpresa com a notícia de que os rins funcionam já 30%, 20% ou até mesmo 10%. Então essa é uma questão importante. Com relação, voltando aqui ao diagnóstico da doença renal, o exame mais básico e mais importante para o diagnóstico desse problema, a gente chama de creatinina, o exame mais simples, que é o exame de sangue. Mas também a gente pode lançar mão do exame de urina, que é muito importante, não só para caracterizar infecções urinárias, como boa parte da nossa população pensa, mas a gente também, através dele, detecta algumas doenças dos rins, algumas inflamações, algumas doenças que a gente chama de nefrites, que são inflamações muito importantes nos rins e que levam à perda de proteína na urina. E a perda de proteína a gente dosa no xixi, porque não é normal, Davi, que a pessoa perca proteína na urina, é um marcador de lesão renal. Então, de acordo com a complexidade do caso, a gente vai avançando nos exames. Seja um exame de urina mais complexo, uma urina de 24 horas, um ultrassom, às vezes uma tomografia, e outros exames mais específicos para que a gente chegue ao diagnóstico concreto daquele paciente. Muitas das vezes, até para um diagnóstico mais preciso, em alguns casos, na minoria, a gente precisa inclusive tirar um pedacinho do rim com uma agulha, que a gente chama de biópsia renal, colocar no microscópio para que a gente avalie aquele rim a fundo e dê o diagnóstico mais preciso. Isso também pode acontecer. Mas a mensagem mais importante que eu deixo aqui com relação ao diagnóstico é que o exame de creatinina é um exame barato, acessível, se faz em qualquer laboratório e muito acessível na rede pública também. Qualquer médico pode solicitar, ok? E o paciente também pode lembrar de, se o médico esquecer,
doutor, peça minha creatina que eu quero saber como é que está a função dos meus rins. Aí isso é um alerta importante para você que está nos assistindo, então, ter essa conversa, esse diálogo com o seu médico e solicitar o exame caso você nunca tenha feito. Doutor, existe uma idade, por exemplo, que a partir desse momento é necessário? Você falou que a partir dos 40 o rins começa a completar aí mais um ano de vida e diminuir sua função, né? E aí existe uma idade, esses 40 anos, ou a pessoa mais jovem também, ela precisa passar por esse exame e verificar a situação dos seus rins? A doença renal crônica, ela pode atingir em qualquer idade, inclusive pode começar lá na gestação, na barriga da mamãe. Olha só. Porque pode haver uma malformação congênita, que inclusive o médico ultrassonografista lá no pré-natal vai fazer o diagnóstico. Vai ver como é que estão os rins, se estão se formando bem, se aquele rim está dilatado, se não está. Então, desde aquele momento, a gente já está avaliando a função do rim, a formação do rim e se está tudo bem com os nossos rins. Quer dizer que naquela ultrassonografia ali da gestante, para verificar, já consegue fazer um diagnóstico prévio ali para ver a situação da formação dos rins, né? Sem dúvida alguma, isso é muito importante, né? Porque quando o bebê nasce, a gente já está acompanhando aquilo ali. O rim está dilatado, será que tem alguma coisa, alguma obstrução que não ficou muito bem formada? Ele está no lugar certinho, não está? Há uma chance maior de infecções urinárias na infância também, especialmente nas crianças, nas meninas, porque a uretra é mais curta, então a mamãe tem que tomar cuidado. E a gente sabe que na infância, se tiver infecções urinárias de repetição, isso pode gerar cicatrizes permanentes nos rins e causar consequências a longo prazo. Outra situação na gravidez. A gravidez é uma situação delicada para a mulher, tá? Para a saúde da mulher, e os rins também entram nisso, porque diversas doenças podem acometer a mulher nesse período tão feliz da vida, como diabetes gestacional, como quadros hipertensivos, e todas essas situações podem levar a algum prejuízo à função renal. Então, a avaliação começa lá na barriguinha da mamãe e vai até a fase a fase mais idosa. Mas claro que os grupos de risco mais importantes, sem dúvida alguma, diabéticos, hipertensos, aquelas pessoas que estão acima do peso, ou aquelas pessoas com algum familiar com doença renal crônica na família. Certo. Doutor, eu quero que a gente fale sobre o tratamento também, prevenção, como que a gente pode buscar essa vida saudável para evitar problemas como esse, mas a gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está assistindo a gente, continue aqui na nossa companhia, você pode comentar nossa entrevista também, participar por meio das redes sociais, no Facebook e no Instagram, é só você buscar CRM Maranhão. Nosso intervalo é rápido e eu volto já já. Estamos de volta com o CRM na TV. No programa de hoje estamos falando sobre insuficiência renal crônica e estamos conversando com o Dr. Flávio Barros. Ele é médico especialista em clínica pelo Hospital do Servidor Municipal de São Paulo e especialista em nefrologia pelo Hospital do Servidor Estadual de São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional no Maranhão. Ele está aqui conversando com a gente, trazendo muitos esclarecimentos sobre um problema que, como a gente viu no bloco anterior, doutor, infelizmente acomete milhões de brasileiros e muitos deles não sabem que tem um problema. Nós falamos também, doutor, sobre o diagnóstico, o exame, né, com a importância disso para se verificar o problema e começar logo um tratamento. Quando que isso deve acontecer, né? A partir do diagnóstico, qual é o primeiro procedimento, qual é o primeiro passo que essa pessoa dá? O primeiro passo, Davi, é quando um hipertenso, quando um diabético, quando a pessoa que está acima do peso faz uma consulta de rotina e avalia através dos seus exames de sangue, do exame de urina ou do ultrassom que alguma coisa não vai bem com os rins. Em outras situações, a pessoa de antemão procura um médico clínico porque está com os pés inchados, porque a urina está espumosa, que é um sinal de perda de proteína na urina, é um sinal de lesão renal, um sinal que o rim está danificado de alguma forma. Então esses são sinais que o rim não anda bem. Em outras vezes, em algumas doenças mais importantes e doenças agudas, a pessoa vai parando de urinar rapidamente. Então a doença renal, ela é como se fosse uma metamorfose, ela pode se apresentar de diversas maneiras, em diversas situações. Pode ser o paciente que está internado no hospital e um paciente internado em UTI com uma infecção generalizada, uma sepse. Nesse caso, os rins também podem parar de funcionar e o paciente precisar de diálise. Então, o modo de como o paciente procura o serviço médico, procura o médico clínico ou procura o médico nefrologista, pode se dar de diversas maneiras. Mas o que a gente quer e o que a gente tem que informar a população é que essas populações de risco façam o exame da creatinina para saber como anda, a que
a quanto anda a sua função dos rins. Fazendo-se o diagnóstico, a gente vai avaliar, é um paciente que está com 50% de função renal. Flávio, nesse momento ele sente alguma coisa? Na grande maioria das vezes não, Davi. E por isso a gente considera a doença renal crônica um problema de saúde silencioso, porque os rins só vão dar sinais e sintomas, geralmente, quando os rins funcionam 30%, 20% ou até mesmo 10%. Eu costumo dizer que os rins são muito trabalhadores e eles trabalham, dão conta do recado até o final do jogo, ou às vezes até mesmo na prorrogação. Mas quando eles deixam de funcionar, algumas vezes é de vez e o paciente tem essa surpresa do diagnóstico e da necessidade do diálise ou de transplante. O que a gente deve fazer? É um paciente que tem um rim funcionando cerca de 50%. A gente vai ver, naquele caso, quais são os principais vilões que estão prejudicando a função dos rins. É o diabetes? É a pressão alta? É a obesidade? É o uso de remédios? É um problema oncológico? São infecções urinárias de repetições? É um problema genético, um problema hereditário, que a gente precisa usar medicações mais avançadas, talvez até imunossupressores para controlar aquela doença, para que a doença entre em remissão. Então a gente tem diversos caminhos para que a gente possa proteger esse rim ao máximo. Mas, de antemão, a base do tratamento é a comida de verdade. Davi, você tem carro? Tem carro? Você cuida do seu carro? Sim. Quando você vai abastecer, você procura uma gasolina de qualidade. Exatamente. Evita a gasolina adulterada. Infelizmente, não é o que boa parte da nossa população faz hoje em dia e isso, pelo senso comum, a gente não percebe. A nossa alimentação hoje é totalmente errada. Por quê? A gente consome muitos alimentos produzidos pela indústria alimentícia. E nos últimos 70 anos, cada vez mais a gente vem tendo diabéticos, obesos e pessoas que estão acima do peso, que são os principais fatores de risco para a doença renal crônica, como a gente comentou. Quando a gente tem como base na alimentação alimentos processados, alimentos ricos em açúcar, ricos em sal e ricos em gordura, e a indústria alimentícia é muito esperta nesse sentido. Ela faz uma mistura explosiva desses três componentes, sal, açúcar e gorduras ruins, porque existem gorduras boas na alimentação, de modo que esses alimentos são pouco nutritivos, viciam e faz com que as pessoas comam mais e mais, geralmente a cada 3 horas. São alimentos que não saciam, pessoal. São alimentos que trazem inflamação para o nosso organismo, aumentando, levando a diabetes, levando a obesidade, levando a doenças cardiovasculares, levando a infartos, levando os populares derrames, levando a mortes. Então não adianta de nada a gente tratar com medicamentos se o paciente não muda seu estilo de vida, não diminui a quantidade de açúcares, de carboidratos refinados, até porque muitos diabéticos não têm uma alimentação adequada do ponto de vista de carboidrato. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, o pão vira açúcar no organismo, o arroz vira açúcar no organismo, o trigo vira açúcar no organismo. Eu costumo brincar que eles são farinhas do mesmo saco e do pescoço para baixo, tudo é açúcar. E tudo vai prejudicar a saúde das pessoas. Então, o que a gente faz no tratamento conservador da doença renal crônica é tentar preservar ao máximo a função dos rins, estacionando essa lesão renal, ou no mínimo lentificando ao máximo o avanço para a doença renal crônica e a necessidade de diálise ou de transplante. E se isso for preciso, que a gente entregue esse paciente nessa fase do tratamento do modo mais tranquilo possível. Doutor, e quando a gente fala então desse paciente que já está nesse tratamento, passa pela diálise, que a gente sabe que é um desafio muito grande, uma dedicação, né? Mas é um recurso aí que a medicina, que a ciência trouxe para dar mais qualidade de vida para esse paciente, e muitos deles daí, ou todos, você pode me corrigir como que funciona isso, sobre a espera de um transplante, né? Então, todo paciente que está na diálise, ele está à espera de um transplante, o transplante pode ser essa mudança de vida. Como que funciona nesse caso de tratamento, doutor? A gente tem 3 opções nessa fase do tratamento, Davi. É a hemodiálise, que é a mais conhecida, aquela que a gente filtra o sangue numa máquina, geralmente nos hospitais aqui no Brasil, né? E o paciente vai 3 vezes por semana até aquela clínica de diálise, faz uma sessão em torno de 4 horas por vez, são 12 horas na máquina semanais, para que a máquina faça boa parte das funções dos rins. A máquina não consegue fazer 100% do que o rim faz, mas faz boa parte e consegue manter a pessoa viva com uma boa qualidade de vida por muitos anos, a depender do diagnóstico de base e da condição de saúde daquele paciente quando ele começou a diálise. E também é muito importante sobre qual é o cuidado que aquele paciente tem com a sua saúde. O pessoal às vezes diz, a diálise é o fim da linha. Depende.
Eu conheço pacientes com 30 anos de diálise, tem pacientes com mais de 40 anos de diálise. Tudo vai depender do diagnóstico, de quão grave era a doença de base e dos cuidados que aquele paciente consegue ter com a sua saúde. Outra possibilidade é a diálise peritoneal, que é menos conhecida. Cerca de 10% dos pacientes que fazem diálise no Brasil fazem através dela. Como é que é, Flávio? A gente coloca um catéter na barriga, onde a gente infunde líquido e depois retira esse líquido após algumas horas. E através dessa lavagem na barriga do paciente, digamos assim, a gente consegue retirar toxinas e fazer o papel dos rins dessa situação. E a terceira opção seria o transplante renal. Flávio, o transplante é cura? Não, mas é um método de tratamento que traz grande qualidade de vida, né? Sem dúvida alguma, é o que mais entrega qualidade de vida, mas nem todos os pacientes são candidatos a um transplante de rim, porque depende da condição de saúde daquele paciente. Se é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave, ele não tem condição de transplantar. E por aí vai. É um paciente com diabetes grave, tem um risco cirúrgico muito alto, não vale a pena a gente correr esse risco. Em medicina a gente sempre pesa o risco e o benefício para que a gente tome a melhor decisão em uma decisão compartilhada com a família. O médico ele não deve estar acima, ou qualquer outro profissional da área da saúde, acima dos familiares. A gente deve conversar frente a frente, compartilhando decisões para que a melhor decisão seja tomada. Eu tenho que levar em consideração o que a pessoa do outro lado da mesa pensa sobre valores culturais e tudo mais. Hoje no Brasil são 130 mil pessoas em diálise e a nossa fila de transplante está com 30 mil pessoas atualmente. A gente tem uma grande dificuldade também na captação de órgãos hoje no Brasil. Muita gente desconhece esse procedimento e muitas famílias, infelizmente, ainda negam a doação quando um paciente tem uma morte cerebral, por exemplo, e esse é um problema importante ainda aqui no Maranhão, a captação de órgãos. Doutor, e quando a gente fala dos rins, tem uma diferença em relação a outros órgãos que podem ser transplantados, que é uma pessoa viva pode fazer a doação, né? Como que funciona esse procedimento, já que nós temos 2 rins, a gente precisa dos 2, mas é possível fazer esse transplante? Como que é hoje o entendimento da população sobre isso e o que é feito nesses casos para esse doador, já que isso vai fazer diferença naquele que precisa receber? Uma dúvida que é importante responder é que uma pessoa ela pode sobreviver com rim muito bem, obrigado. Muitas pessoas, algumas pessoas, nascem inclusive só com rim, Davi. Descobrem às vezes 30, 40 anos depois em um ultrassom de rotina. Então é importante frisar isso. Flávio, eu posso doar um rim? Pode. Você tem 2 rins e consegue viver só com um, mas para isso a gente tem que fazer uma série de exames para saber se esse rim pode não fazer falta lá na frente. A gente pesa esse risco também. Sim. Né? Se é uma pessoa que é saudável, não tem problemas de saúde, não é diabética, não é hipertensa, está com o peso ok, seus rins estão funcionando 100%, ok, pode ser um doador. Aí a equipe do transplante vai fazer uma avaliação para avaliar a compatibilidade do doador com o receptor. Havendo compatibilidade, a gente pode fazer essa doação, mas aqui no Brasil a gente tem uma lei que só é permitido para parentes próximos. Então tá, isso também fica mais essa informação sobre o transplante também, que é algo muito importante, e como o doutor falou anteriormente, sobre a questão das famílias também se conscientizarem e poder também fazer essa doação no caso de mortes em algumas situações específicas, né, doutor? Sem dúvida alguma. Como a gente fala sempre, doutor, a gente fala sobre várias doenças aqui, a gente faz esse diagnóstico, esse levantamento do que é, entende esse funcionamento do corpo humano, mas sempre o mais importante é a prevenção. E você tocou e frisou bastante sobre isso, que a nossa alimentação ela é fundamental, talvez até decisiva mesmo sobre a qualidade de Sim. vida e sobre a situação dos nossos rins também. Então hoje é o desafio, né, doutor? A gente se reeducar, a gente passar por uma mudança de hábitos, mudança de vida mesmo, para que não só a alimentação saudável, mas práticas esportivas que vão auxiliar aí a evitar problemas como esse, né? Sem dúvida alguma, Davi. A nossa população está cada vez mais doente, está sofrendo cada vez mais. A gente está chegando a 50, 60, 70 anos com diversas doenças que a gente chama de síndrome metabólica. É o diabetes, a pressão alta, o aumento da circunferência abdominal, os problemas de algumas frações do colesterol. Então tudo isso está junto com a alimentação. O nosso sistema público atual aqui no Brasil, gente, não é exclusividade do nosso estado. Apesar de todos os esforços feitos pelo governo estadual, federal, com relação aos pacientes com doença renal crônica, não dá conta do recado. Muitas pessoas, infelizmente, falecem no pronto-socorro, nos hospitais, porque a oferta de clínicas de diálise
que oferecem a diálise, o transplante renal, não dão conta da quantidade de pacientes. E o que a gente vê, Davi, infelizmente, é que cada vez mais esse número está aumentando. Mesmo que a gente aumente essa oferta de serviços, a gente não vai dar conta de tratar tanta gente em diálise e transplante. E também, lembrando, a maioria das pessoas a gente vai perder pelo caminho antes de começar a diálise. Então, a base do tratamento deve ser a comida de verdade, sem dúvida alguma. Doutor Flávio, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente, trazer tanta informação importante. Aproveito e convido você também para seguir o doutor Flávio lá nas redes sociais. Tem muita informação legal no Instagram. Obrigado. Você pode dar o seu endereço aí, doutor, para que as pessoas também possam se informar lá no seu perfil? Isso, é o Dr. Flávio Barros, Dr. Flávio Barros, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente tem muita coisa legal, vídeos, informações que de forma simples, que é isso que importa. Então, que ficar de dúvida, você pode perguntar lá para ele. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Obrigado, Davi. É sempre um prazer estar aqui e eu considero um dever cívico de como médico a gente está aqui prestando essas informações. Muito obrigado. Você que esteve com a gente também nessa tarde, eu agradeço a sua audiência. A gente volta no próximo sábado com mais um tema aqui no CRM na TV. Um bom fim de semana.